Muito bem, pessoal, começando aqui o nosso segundo conteúdo sobre privacidade no Bitcoin. Nessa série aqui no canal, vamos entender quais são os limites de privacidade no Bitcoin, aquilo que é alcançável e aplicável para a nossa realidade. Estamos conversando também sobre como que funciona carteiras, quais são os primeiros passos, as boas práticas para adquirir os seus Bitcoins, usá-los de maneira privada e para armazená-los de maneira segura. Se você acabou de chegar aqui no canal, não conhece nada sobre privacidade, seu primeiro contato com privacidade, considere aí deixar sua inscrição. Se você já conhece o canal e, enfim, quer continuar acompanhando os nossos vídeos, se inscreva aqui no canal, deixa seu like. Você pode acompanhar a gente tanto aqui pelo YouTube quanto lá pela Odyssey também, ou pelo seu front-end preferido aí para os serviços do Google, os serviços do YouTube. Você pode estar acompanhando nosso canal de diversas formas, beleza? E hoje vamos começar falando aqui sobre privacidade, continuando ainda sobre privacidade. No primeiro vídeo dessa série, conversamos sobre como que você pode adquirir os seus primeiros bitcoins de maneira privada. Principalmente falando ali sobre o porquê não utilizar serviços com KYC. Eu comentei naquele vídeo sobre um site, né, um projeto, na verdade, que ranqueia os serviços mediante aí privacidade, segurança, para que você possa adquirir bitcoins de maneira privada e segura, e esse site se chama KYC Not Me. Então, antes da gente entrar no conteúdo desse vídeo, eu quero passar aqui rapidamente como que funciona o site, quais são as características, como que funciona esse ranqueamento e quais são os serviços aqui que ele acaba recomendando para todos vocês, para todos nós, né? Então vamos lá. Aqui no site KYC Not Me, primeiramente nós temos os filtros aqui em cima e os serviços ele já vem marcado no Exchanges. Também existe os serviços, né? Mas primeiramente vamos entrar aqui em Exchanges que tem mais a ver sobre o conteúdo do vídeo aqui. E primeiramente, nós temos aqui os Show Filters, onde você pode filtrar apenas plataformas que são, por exemplo, open source. Então aqui a BISC, RoboSats, BlockDX, Boltz e Unstoppable Swap. Plataformas que aceitam Fiat como forma de pagamento. Então, posso filtrar aqui também BISC, RoboSats, Local Monero, Agradesk e assim por diante. Então, aqui você pode escolher, sendo Lightning Network, XMR a Monero, aquela que é verificada, que são swaps, ou que aceitam, por exemplo, o registro e a transação sem nenhum tipo de conta, ou que possuem integração aí com a rede Tor. Enfim, você pode utilizar aqui os filtros para que você consiga filtrar, né, enfim, utilizar e saber aqui os serviços que tenham essas características. E aí, a gente chegando no site, a gente já consegue perceber que ao lado do serviço, por exemplo, aqui da BISC, nós temos alguns ícones. Por exemplo, nós temos o ícone aqui do dinheiro, né, que quer dizer que aceita pagamento em dinheiro fiat, o ícone do Bitcoin e o ícone da Monero, além de ter um 10/10 aqui. O que seria esse 10/10, Pio? Esse site ele faz um ranqueamento considerando algumas características desses serviços. Então quer dizer que nas características, nas 10 características que eles colocaram aqui, a BISC passou em todas, né? Teve aí uma pontuação positiva ou parcialmente positiva em algumas delas, né? E passando bem rapidamente, vamos entender aqui como que funcionam essas características. Aqui você tem o site do serviço. Se eu quiser acessar o site da BISC, como é que eu faço? Clique aqui no site, você vai conseguir fazer o download do software da BISC no seu dispositivo, tá? E aqui os termos de uso, né? Perguntas frequentes. E você pode acessar também através do Tor Browser para ter mais privacidade, certo? Então aqui tem uma pequena descrição: compra e venda Bitcoin ou outras criptomoedas de maneira segura e privada, usando a rede peer-to-peer da BISC e utilizando um software open source. Nenhum registro é requerido, é obrigatório, né? Não é necessário nenhum registro. E aqui ele fala, a BISC é uma rede P2P, não é um website ou um aplicativo ou algum outro software centralizado, é um software que você roda no seu próprio hardware, que conecta com outras pessoas que estão rodando também o software da BISC e para facilitar os trades, né? É open source e criado pela comunidade. Então aqui eles têm algumas características. Para acessar como que funciona cada uma dessas características, basta acessar aqui no ícone, né, o ícone de interrogação. Então você vai entender aqui como que funciona. Então é um serviço que foi verificado pela equipe do projeto,
aceita Bitcoin, Monero como forma de pagamento e dinheiro fiat. Você pode fazer o swap das suas contas, das suas criptomoedas, na verdade, né? Bitcoin por Monero, enfim, você consegue fazer isso. Nenhuma conta é necessária, a conta que ele diz aqui conta com dados identificáveis, como o seu CPF, o seu RG, o seu endereço de e-mail. A wallet é não custodial, isso quer dizer que, por mais que você tenha que baixar um software, que você faça interação com essa rede P2P, a BISC ela não vai ter o poder sobre os seus fundos, né? O poder para gastar, para possuir os seus fundos. Isso vai ficar numa carteira que você possui controle e ela é uma rede P2P e o código-fonte também é público e não é necessário JavaScript para rodar o servidor, né? Para rodar aí o aplicativo. E ele tem e é possível que você utilize pela rede Tor. Na verdade, ele só funciona pela rede Tor, né? Essa é o grande diferencial do BISC. E aqui QIC Level, né, não tem QIC e você não é requerido que você tenha QIC para poder transacionar pela rede BISC. E aqui embaixo tem alguns comentários de usuários, né, que fizeram o uso da BISC, enfim, você pode acessar aqui. Voltando um pouco, nós temos agora outros serviços aqui também. Nós temos a RoboSats, né, que é uma corretora também open source, enfim, e aceita pagamentos de Bitcoin, seja pela rede, pela Layer 1 ou pela Lightning Network, a Layer 2. Tá? Aqui Monero não é aceito. E você tem aqui as características, né? ClearNet pode ser acessado, eles não recomendam para o trading e só recomendam o uso da rede Onion. Então tá aqui a RoboSats. Então, quando você for comprar o seu Bitcoin, seu primeiro Bitcoin, seguindo aquelas características que já falamos no primeiro vídeo, né, de separar aqueles que foram comprados por locais onde tem o KYC, dos novos, agora que você for adquirir, seja de satoshis, né, pequenas quantidades de Bitcoin, ou seja um Bitcoin inteiro, você dê preferência aqui para serviços que não tenham KYC e que estejam bem avaliados. E temos aqui a BISC em primeiro colocado, mas também se você não quiser utilizar a BISC por algum motivo, você tem outros serviços aqui também que possuem formas para você comprar, fazer o swap, enfim, transacionar Bitcoin de maneira privada sem a utilização do KYC. Vamos pegar um outro aqui também que está um pouco menos avaliado. Nós temos a HODL, né? Aqui ele está falando que uma conta é necessário, não existe um serviço Tor, né? O refounds precisa de KYC, o código-fonte da plataforma é privado, precisa de JavaScript para rodar o serviço. Enfim, ó, alguns vendedores podem pedir o seu ID, a sua identificação. E, enfim, essas características fizeram com que a HODL ficasse com 5/5 aqui na avaliação do site. Tem outros ainda também, como uma corretora centralizada, que é a KuCoin. E aí ela ficou com 4/7, né? Você não consegue comprar com fiat, a conta é necessária, a wallet é custodial, o código-fonte é privado, não tem serviço Tor e os refunds, né? Ou seja, se deu algum problema, você quer seu dinheiro de volta, vai precisar do KYC, ok? Então, essas aqui são as avaliações do site KYC Not Me e fica aqui a recomendação para você utilizar essa plataforma show de bola. Ela também tem serviços aqui, né? Por exemplo, serviços de VPN, enfim, que eles fazem as recomendações, mas aí é informação para outro vídeo, ok? No vídeo de hoje nós vamos continuar então com o Bitcoin Privacy Guide, né? Um guia para iniciantes de privacidade no Bitcoin, né? Um guia para privacidade iniciante. E o que a gente comentou foi essa primeira parte aqui. E hoje nós vamos para a segunda parte, né? Que é obter, né? Agora que nós obtemos o nosso Bitcoin, vamos armazená-los de maneira segura, certo? E para isso, vamos lá. Como a gente pode proteger o nosso Bitcoin? Compramos. E agora? Quais wallets eu vou utilizar? Quais são as carteiras recomendadas? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre isso, beleza? Começando aqui com o nosso índice, né? Por que proteger o seu Bitcoin? Há um ditado no Bitcoin: Not your keys, not your coins, né? Se você não tem domínio sobre as chaves, os Bitcoins não são seus, as moedas não são suas. Você não tem total domínio sobre a carteira. O que isso significa que, essencialmente, se você não está no controle das suas chaves privadas,
ou suas palavras de recuperação, palavras semente, então você não está no controle do seu Bitcoin. E aqui, felizmente, né, é bom de utilizar serviços que não precisam de KYC, que na maioria das vezes você vai utilizar, né, vai ser requerido que você tenha uma carteira. E aí, grande parte das carteiras, né, que a gente pode utilizar, que a gente recomenda, são carteiras que são pró-privacidade. E por serem pró-privacidade, você terá acesso às suas chaves, você terá acesso aos seus bitcoins, você será dono dos seus bitcoins, certo? E do ponto de vista da privacidade, se você não controlar suas próprias chaves, por exemplo, se tivesse o Bitcoin mantido com um custodiante, você basicamente não tem privacidade. Por quê? Porque quem controla as suas chaves tem a capacidade não de apenas ver todos os seus fundos, o saldo da sua carteira, mas também de gastar os seus bitcoins da maneira que ele quiser, né? Da maneira que esse custodiante quiser. E a primeira recomendação aqui do serviço é a Samurai Wallet, né, para Android. Então, se você quer armazenar seus bitcoins de maneira privada, de maneira segura, no Android, a carteira recomendada que eu recomendo é a carteira Samurai Wallet. Não só por suas características de privacidade, por não ter rastreadores, a gente não está falando nem por isso por agora, né? Mas por outras características que vão ser importantes nos próximos vídeos e nos próximos passos que a Samurai Wallet traz para a gente, né, como funcionalidade. Como que eu faço, Pio, para poder baixar a Samurai Wallet? Você vai poder baixar pelo site oficial, você pode baixar também pela F-Droid, ou você pode baixar pela Google Play, certo? A F-Droid, eu tenho um vídeo aqui no canal que já expliquei como você pode adicionar repositórios na F-Droid. Você pode estender as funcionalidades dessa loja de aplicativos open source. E aí você pode escanear esse QR Code da F-Droid e adicioná-lo, né, na sua loja. E aí você vai ter todas as atualizações da Samurai Wallet diretamente na sua F-Droid. Basta acessar aqui samuraiwallet.com/download. Vou deixar o link aqui embaixo, clicar em F-Droid, escanear aqui o QR Code, né, ou adicionar manualmente. Você pode ir lá em configurações, repositórios, clicar no maisinho, adicionar essa URL aqui e adicionar o fingerprint e pronto, você vai ter aí a Samurai Wallet configurada como repositório na sua F-Droid. E aí? E aí basta você procurar por Samurai Wallet e fazer o download e aí começar com os primeiros passos, certo? Então, primeiro, depois que você baixou a Samurai Wallet, seja por um desses 3 canais, você vai selecionar a rede principal e ativar a rede Tor, né? É importante que você utilize a rede Tor e que a sua carteira, de maneira geral, uma carteira Bitcoin daqui para frente, ela tenha suporte à rede Tor por padrão. Por quê, Pio? Vocês vão entender nos próximos passos, e é uma das coisas da fungibilidade do Bitcoin e também da possível associação da maneira que você vai utilizando esses Bitcoins em transações. Se você utiliza por redes que não possuem, que não provêem anonimato para você, que não provêem privacidade para você, você pode ter essas transações, né, a utilização dessas conexões do seu Android, por exemplo, com nós Bitcoin, com a rede Bitcoin, associadas à sua atividade. E aí você vai ter a sua carteira, você pode ter a sua carteira desanonimizada, dependendo aí de quem você esteja tentando se proteger, certo? Então, por isso que é importante que a sua carteira por padrão tenha suporte à rede Tor. Mas não só isso, que no futuro ela tenha, que dentro dela tenha um mecanismo de você fazer separação das suas moedas, a utilização, a gente chama de labeling, né? De fazer, é como se fosse uma categorização de cada transação que foi feita, das moedas que foram feitas. Por que que é preciso fazer isso? A gente vai falar muito sobre isso ainda, sobre fungibilidade, né? Por que que a gente precisa fazer isso? É óbvio que privacidade vai trazer essa ferramenta, vai trazer essa base que o Bitcoin precisa para que você consiga utilizá-lo como uma ferramenta de liberdade. Então, resumindo, baixa a carteira Tor, baixa a carteira Samurai Wallet, inicie a rede principal e ative o Tor.
e aí você vai iniciar uma nova carteira. Você tem a possibilidade aqui de criar uma senha e é importante que você crie essa senha. Você vai precisar da sua senha e também de anotar aí as suas palavras-chave, suas palavras de recuperação. É bom também que você defina um código PIN e anote, né, em um local seguro, proteja isso, essas palavras de recuperação fora da internet, fora de serviços online. Você tem, por exemplo, algumas placas, né, de metais que são vendidas hoje, principalmente em algumas lojas, você consegue fazer a anotação. Existem métodos também de memorização dessas palavras-chave, vou trazer aqui no canal também, mas é importante que você anote principalmente um papel, guarde em um local seguro, guarde dentro de um cofre, guarde em um local que você tenha confiança, pois é necessário que essas palavras-chave sejam bem protegidas, porque caso uma pessoa não confiável, um terceiro não confiável de maneira geral tenha acesso a essas palavras-chave, ele terá acesso, poderá recuperar a sua carteira Bitcoin, os seus fundos em qualquer carteira, e aí vai ter o domínio sobre eles e vai poder utilizá-los conforme a sua vontade, beleza? Então é importante, e esse é um dos passos mais importantes de toda a sua jornada no Bitcoin, que além de utilizá-lo com privacidade, mas também de armazenar suas palavras-chave com segurança, ok? Então beleza, troque no item azul e pressione para receber. Agora você vai ter o seu primeiro endereço Bitcoin e vai poder receber e utilizá-lo. Aqui ele está falando de tocar no ícone azul para receber, por quê? Porque você acabou de conhecer serviços onde você vai comprar o seu Bitcoin. E como que você vai receber? É necessário que você clique, né, nesse maisinho, vai gerar um endereço para você receber esse Bitcoin, você compartilha esse endereço com o serviço ou com o P2P, com a pessoa que você esteja comprando, ela vai enviar o Bitcoin para você e pronto, ele está na sua carteira. E para iOS, Pio, como que funciona? A carteira recomendada para iOS é a Blue Wallet, tá? Essa carteira aqui, ela também está disponível aí para Android. Ela tem suporte a Lightning, você pode fazer o controle de transações, você pode configurar multisigs, enfim, você tem diversas funcionalidades nessa carteira. Essa carteira é muito interessante e você pode baixá-lo aí para iOS se você estiver no dispositivo iOS, certo? E aí você vai clicar em adicionar carteira, cria um nome para sua carteira, pode ser Bitcoin, pode ser HD Segwit, né? Que eles colocam aqui. Clica em criar o mesmo procedimento, vai precisar anotar suas palavras de recuperação. E aí, clica lá em receber e pronto, você vai ter um endereço para poder receber os seus fundos que você acabou de comprar, certo? E agora para desktop, a carteira recomendada é a Sparrow Wallet, tá? Essa carteira aqui, ó, Sparrow Bitcoin Wallet. Você pode baixá-la aí, ela tem suporte ao labeling também, né? A categorização tanto dos inputs quanto dos outputs. Tem suporte nativo a Redditor, deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês. Suporte a multisig, enfim, você tem diversas funcionalidades dessa carteira, é muito interessante. Como que eu faço para baixar? Em Sparrow Wallet, clica aqui em Download e você vai poder baixar aí para Linux, macOS e Windows, ok? Então, tá aqui o download. Você pode baixar diretamente aqui o .deb, né, o .rpm, mas também você pode, é interessante que você verifique, né, faça a verificação aí se não houve algum tipo de alteração do arquivo pretendido, né, do arquivo baixado. Você vai fazer essa verificação com a chave, ok? Mesma coisa para o OS X e mesma coisa para o Linux. Só copiar esses comandos aqui, colocar no seu terminal e pronto. Você vai fazer a verificação. É importantíssimo que você faça isso. Cópia de segurança. O seu backup de Bitcoin é seu Bitcoin. Aqui está querendo dizer o seguinte, o seu backup é os seus fundos Bitcoin. Se você não armazena corretamente o backup da sua carteira, você pode estar deixando mais um ponto aí de entrada para que alguém tenha controle sobre os seus bitcoins. Então, é importante que até os backups gerados automaticamente, que é o caso aqui da Samurai Wallet, que ela faz um backup automático ali no seu Android, que seja protegido, né, de maneira um pouco mais incisiva
para que você não tenha aí seus fundos compartilhados ou usados por terceiros não autorizados, né, por partes não autorizadas. E aqui ele dá uma sugestão, né, para redundância extra, a maioria das pessoas mantém suas palavras-chave e senhas em algum tipo de armazenamento de metal, que seria alguma placa de metal mesmo, muitas das vezes dentro de cofres, dentro de ambientes seguros, para que você tenha uma redundância adicional. Diz o seguinte: você deve garantir que o método de backup escolhido seja resistente a roubo, perda, dano de fogo, água ou qualquer outro tipo de elemento e a degradação. Então é importante que, se você for registrar num papel, por exemplo, que você tenha cuidado para que fogo, água ou qualquer tipo de degradação ali do tempo, que você tenha artifícios para que isso não te afete de maneira negativa e você perca seus bitcoins. E por isso que muitas vezes utilizar placas metálicas é interessante, porque fogo, água ou qualquer tipo de degradação que o papel já passa, você teria essa proteção adicional a isso. É claro que existem níveis aqui, até mesmo de investimento, né, que a pessoa pode fazer para proteger os seus bitcoins, mas faça tudo alinhado aí com sua estratégia de privacidade e de segurança. Não vá muito além do que você precisa, mas também não fique aquém do que você precisa. É importante aí estar de acordo com a sua realidade, ok? Compensações. A menos que sua carteira escolhida seja apoiada por seu próprio nó, você está confiando em outra pessoa. E basicamente, a gente voltando aqui naquilo que as carteiras precisarão ter para os próximos capítulos, é importante que as suas carteiras aqui, ela tenha esse suporte a seu próprio nó, né, o seu próprio full node que a gente fala. Por quê, Pio? Porque um full node, a partir do momento que você conecta com esse nó do Bitcoin, ele pode ter acesso aos dados e às transações e o saldo da sua carteira. Então, é importante que você, e no próximo episódio, nos próximos episódios, a gente vai ensinar também a importância do full node, que você configure o seu próprio nó para que você tenha domínio aí de ponta a ponta da proteção aí do saldo e da sua carteira de maneira geral, tá? Então, ó, isso significa que seus dados transacionais e saldos de carteiras estão sendo atendidos por outra pessoa e, teoricamente, podem espionar a sua atividade na blockchain, na rede, né? No entanto, a maioria dos usuários provavelmente não executará um nó antes mesmo de possuir suas próprias chaves. A progressão natural do aprendizado não funciona dessa maneira. Se você se sentir confiante em configurar seu próprio nó primeiro, pule para a seção de escrutínio, que a gente vai falar um pouco, e volte aqui para continuar com o guia. Mas se isso soa um pouco demais para você agora, não entre em pânico, corrigiremos isso mais tarde no guia. Ter as próprias chaves é uma grande responsabilidade, porque não há reembolso no Bitcoin. Então, o que o artigo está querendo dizer aqui? Se você quiser, você pode, ao invés de criar sua carteira agora, pode configurar um full node, depois você vai lá, cria a sua carteira e conecta a sua carteira nesse full node. A gente vai estar compensando isso futuramente, mas é importante que ambos estejam feitos. Mais uma vez, não existe reembolso, serviço de suporte, atendimento 24 horas, 0800, não existe nada disso no Bitcoin. Se você acabar enviando o seu Bitcoin para algum lugar que você não esperava enviar, enfim, acabou enviando para o endereço errado, não tem reembolso. Se você configurou ali muitas das vezes para que o seu backup fosse armazenado em nuvem e aí alguém teve acesso à sua nuvem e recuperou sua carteira em outro lugar, não tem reembolso, não tem serviço de suporte. O Bitcoin ele traz essa responsabilidade de você ser o seu próprio banco, certo? Então, importante, baixe aí uma carteira agora, voltada para a privacidade, configure para que ela utilize a rede Tor, né? Blue Wallet, Samurai Wallet e Sparrow Wallet, são essas as recomendações. E claro, se você for adquirir o seu Bitcoin, compre aqui pelos serviços recomendados na KYC Not Me, tem uma Bissa aqui que é a mais recomendada, e os demais também você pode checar e conferir esses serviços. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente está conversando aí sobre privacidade do Bitcoin. Aguarde o próximo capítulo, que vai ser muito importante. Vamos falar aí sobre como a gente pode segregar os Bitcoins, fazer o controle das moedas. Vamos entender basicamente como que isso funciona e o porquê fazer esse tipo de segregação, porquê fazer esse tipo de divisão, certo? Muito obrigado, valeu e até mais.